Boa tarde, meus queridos amigos do Descomplica, tudo bem com vocês? Estranho falar isso, mas é boa tarde mesmo. Para tristeza de alguns de vocês e para tristeza da hashtag Mafediva, hoje vocês não vão ver Malhação. Hoje é revisão para o Enem, exercícios de linguagem e a gente vai arrebentar nisso aqui. Deixa eu apresentar primeiro, quem está aqui comigo hoje é ele, o professor de português, o maior professor de português que vocês conhecem. Hoje ele não veio em formato de sol, hoje ele veio em formato de eclipse. Hashtag Eduardo Minion. Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo firme? Estamos aqui para mais uma aventura da nossa matéria de português, de linguagens, de redação. A gente tem uma aula muito especial para vocês hoje, tá bom? Tá, só lembra que eu te apresentei e você não me apresentou. Exatamente, eu esqueci. É o mesmo que eu espero. Todos já conhecem, quem não conhece, este é o Rafael Cunha, nosso professor do Descomplica de redação. A gente sempre está nas aulas ao vivo do Descomplica. A aula do Rafael é sempre às terças-feiras. 19 horas. 19 horas. Ontem teve aula muito boa, inclusive. E empurrão também, empurrão para o Enem 20h45. Exatamente. Bom, pessoal, feitas as apresentações, a gente tem que dar alguns recadinhos. É normal nessas aulas ao vivo, principalmente essas aulas abertas, a gente dá alguns recados, principalmente porque hoje temos uma surpresa para vocês. Quem vai dar os recadinhos é ela, a menina mais fofa do universo, a nossa hostess, aquela que estaria vendo Malhação se não tivesse que trabalhar nessa vida. Hashtag Mafediva. Vem, Mafê! Estranho ela não falar, né? Por que será? Por quê? Oi, Ela gente. em um de seus 67 vestidinhos. Eu não tô falando nada, porque eu tô com essa vozinha que vocês estão ouvindo agora. Pra quem não me conhece, oi, prazer, eu sou a Mafê. Eu não tenho essa voz, ela é mais irritante. E pra quem me conhece, desculpa pela voz também. Tá irritante, eu sei, desculpa. Mas eu vim aqui falar uma coisa muito legal. Ih! E aí? Fala. Mostra, deixa que eu falo porque tá brabo. Deixa. Não, Posso? tá bom. Então, pessoal, recado, olha só. Essa eu tenho que olhar. Gente, essa é a primeira aula das nossas revisões abertas para o Enem. São 4 aulas de revisão no total. Hoje é a primeira e nós teremos nas quartas-feiras seguintes, dias 1º de outubro, 8 de outubro, pertinho do aniversário de uma pessoa muito importante nesse planeta Terra. E ainda, não é o dia, 10 de outubro. E ainda 15 de outubro, dia do mestre, todo mundo no feriado, menos o Descomplica. Vai ter aula, sim, de revisão, E tá, é pessoal? grátis e às 5 horas, hein? Tem aula grátis, E se tá, tudo pessoal? der certo, nas próximas semanas a gente vai fazer as aulas no site. Aquela parte do eu falo e você só... Não, tô brincando. Desculpa. Tadinho. Ok, recados dados. Não, e o próximo? Recados dados. Tem Podemos mais, fazer tem mais? nosso anúncio surpresa. Ih, já vai O que ser a nossa será? surpresa? O que será? Renan, quantas pessoas tem online? Nós temos 1.300 pessoas online. Caraca. Não, para. Não aceito pode. anúncio surpresa agora. Vou fazer que nem João Kleber. Exato. Para. Pra manter a audiência. Gente, eu quero muito dar um anúncio surpresa, eles não querem. Mas deixa que eu dou o anúncio, Mafê. O pessoal vai gostar. Tá, você já quer mudar a próxima? Não. Não? Cuidado que dá pra ver. Não dá, não. Tá. Então vai lá, vestidinho. Vamos começar. Ué, a gente não vai dar um anúncio surpresa? Não é agora. É daqui É a pouco. agora. É agora já. Já é? Aí Ele não decorou o script. já cria? Você falou que não podia. Já pode? Tia, 1.300 pessoas esperando esse menino, anúncio surpresa. Vamos cá então? Então tá. Tem que ter um desafio. Tem desafio? Tem desafio? A gente vai criar um desafio. Você acertando o desafio, aí a Mafê revela qual é a surpresa. Vamos ao desafio? Mas Vamos são eles que têm que acertar ou sou eu? Você. Você. Quiz. Tá bom. Ai, eu adoro quizzes. Ela adora quiz. Tá bom, gente, vamos lá. Olha só. Parada é o seguinte, eu quero dar um anúncio surpresa pra vocês. O Rafael e o Eduardo não deixaram. Eles só deixaram com a condição. Para de rir da minha voz. Eu tô rindo de mim. Deixaram com a condição que eu aceitasse o desafio e respondesse algumas perguntas que eles têm pra mim. É um desafio só, Rafael? Mais de um? Vocês Não, podem são mandar, vários. tipo, São vários. 5, assim. Qual é o objetivo da nossa Vai aula dar hoje? 5. Revisar o conteúdo de Enem em torno de linguagens da matéria Não, de mas especificamente o que é? literatura e sua Literatura. história. Ó, pessoal, hoje a gente vai revisar a literatura. A gente vai Então. falar sobre a história da literatura. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas pra Mafê. Você também vai me ajudando, porque eu vou ter que ler Ótimo, agora. ótimo. E primeira pergunta, Mafê. Carlos Drummond de Andrade é autor de que fase do modernismo? Me ferrei. É segunda fase. Acertou! Acertou, Mafê. acertou primeiro. Eduardo. Vamos mais uma? A segunda fase do romantismo, como é que ela era comumente chamada? Mal do século. Caramba, Caraca, cara, tá, ultra romântico. Menino. Gente, não foi combinado, eu juro. Não foi eu mesmo. amo quizzes, vai. Vamos pegar uma terceira. Mais uma. Qual... Peraí, deixa eu Voltou. pensar. Não, deixa eu pensar.
como também foi chamada a poesia social, que é a Ih, terceira caraca. geração do romantismo? Essa é boa. Renan Darim, Gente, sabe? aquela do navio negreiro. Isso, essa. Isso. Poesia social, terceira É geração, aquela- como também foi chamada. Ai, é com C, não é com C? É com C. É por aí, é Ó, por vou dar uma aí, dica, é por teve aí. um pássaro. Um pássaro. Pássaro que voa bem alto. Gente, eu não lembro de verdade. Quais são os pássaros que voam alto? Eles Eu sei conderourismo. Não. Com o quê? Quase. Com... Condoreirismo. Isso. Ponto para Renan Obrigada. Darinho. Ponto para Renan Boa, Darinho. boa. Olha, mais um, Eduardo. Mais Mas uma. eu lembrei. Quem é o autor daquele poema clássico Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta É, Sabiá? Gonçalves Dias. Ih, aí ela ainda Ah, fez ela até escolheu esculachou. boa. Ela tá tão boa que tá até... Ah, é? Você tá Última tirando onda? pergunta. Soletre o nome do escritor mais famoso do simbolismo que não seja Cruz e Souza. Alguns dos anjos. O que eu falei? Que não seja o quê? O que eu falei? O que é? Soletre. Vocês entendem? Soletre? Soletrar. Ela me deu um nome, nem eu gostei desse. Viu? Alfonso de Guimarães. Além de Cruz e Souza, Alfonso Guimarães é A-L-P-H-O-N-U-N. Não. Ai, gente. Eduardo, você também não sabe. Essa S-U-S. pegadinha. Isso. Isso nem cai no Enem, cara. Para Soletrar. que cai. Isso pode Soletrar. cair, é muito importante. Não tá? cai no Enem. Soletrar não cai no Enem. Mas a gente tá Passei preparando pra no vida. desafio. Mas ela tá boa no Tô desafio. pronta pro Enem. Pô, olhando assim, a gente não dá nada pela má fé, cara. É? Você tá tirando onda. Tô pronta pro Enem. Eu tive que soletrar, pra te falar. Eu, hein? Ela fica brava. Gente, pessoal. olha só. Tô preparada? Então, Pô, Tá, tirou tá, onda. passou. E o pessoal, tá preparado? será? Gente, a gente quer saber se... Agora, a gente acabou de ver se eu tô preparada pro Enem. A resposta deles é que eu tô mais ou menos preparada tá pro bem Enem. preparada. Tá bem. Então tá bom. E a gente quer saber se você tá preparado pro Enem. Por isso, a gente tem o prazer de falar pra vocês, nossa primeira aula grátis, que a gente vai fazer, finalmente... Tadã! Rufem os tambores! O primeiro... Pode deixar cair. O primeiro simulado do Descomplica! Primeiro. Desculpa. Primeiro simulado do Descomplica. Vai ser um simulado grátis. Vai ser um simulado com questões inéditas preparadas pelos nossos professores. Totalmente inédito. Totalmente Deu um inédito. trabalhão. E vai ser um simulado com relatório de desempenho no final. Não passa ainda. Não passa. Abaixa. Isso. Vai ser um simulado grátis com questões inéditas e com relatório de desempenho no final. A gente está muito feliz em ter preparado isso para vocês. O simulado vai ser em outubro, então essas aulas de revisão já são revisão para o simulado, então prestem muita atenção no que vocês vão ver aqui e nas outras aulas de quarta-feira. Quando eu sentar aí no chat com vocês, eu vou mandar para vocês o link da página para vocês se inscreverem para receber mais informações sobre o simulado. Por quê? Porque por e-mail a gente vai detalhar para vocês data, o que vocês precisam estudar, como é que vai funcionar o simulado, se ele vai ser 1, 2 dias, quais horários você vai poder fazer. Todas as dúvidas. E lembrando que é totalmente grátis, então você pode avisar todos os seus amigos. Porque Boa. lembrando, quanto mais gente fizer o simulado, melhor, mais próximo do Enem você vai chegar. Se 9 milhões de pessoas fizerem o simulado, Ô, já temos aí um real simulado no Enem. Então pode contar pra todo mundo que vai ter sim simulado do Descomplica. E a gente quer muito que vocês participem. Principalmente nossos assinantes estavam pedindo muito isso. E agora a gente conseguiu fazer isso pra todo mundo. O que é muito legal. Renan, como é que tá o feedback? Eles estão gostando? Esse era anúncio surpresa. Podem contar pra todo mundo. Agora não é mais segredo. Renan, Renan. eu falo com você. Ele só viu agora a primeira chamada. Fala. E aí, eles estão gostando? Eles gostaram? Estão gostando. É... Descomplica top. Oba! Gente, e por isso, Eu quem já ainda... posso baixar ou não? Já pode. E pra isso, pra quem ainda não conhece o Descomplica e tá aqui de passagem pela primeira vez, essa é uma aula de revisão pro Enem. E se você quiser testar o Descomplica por 24 horas grátis, é só ir no descomplica.com.br/assinatura, descer um pouquinho a tela, e aí você escreve, vai ter simulado, que é pra você lembrar bem, lá no campo Aqui, ó. código promocional. Vai ter simulado. Vai É o ter código. simulado, é o código pra você ter o Descomplica por 24 horas, totalmente grátis. Lembrando que se você fizer isso logo depois dessa aula, você já consegue assistir a aula ao vivo de 7 horas. Que Caraca! Atualidades, Escócia versus União Europeia, sei lá, essa treta aí que tá dando com a Escócia, não tô estudando É história bom que ela ainda. tá bem atualizada, né, pessoal? Tem que assistir a aula, Vou né? assistir a aula.
E depois, aula do empurrão para Enem só para assinantes. Aí você não pode assistir, mas aí tem aula de manhã, amanhã às 9 da manhã e depois 19 horas de novo. Bom, tem bastante aula para você assistir fora as aulas gravadas. Eu vou deixar o Rafael e o Eduardo com vocês. Pode jogar. Vai ter simulado. Vai ter simulado. Eu vou colocar todos esses links para vocês no chat. Dou aula para vocês. Teremos 1 hora de aula a partir de agora, ok? Não estou perdendo tempo de ninguém. Manda um beijo pra Mafê. Perguntas, Renandolinho. De repente o Rafael pode falar agora das novidades que a gente está tendo. Renan Dolinho, Então, tchau, o homem gente. dos cílios de Um Convex. aluno que comentou que a gente podia colocar esse player na aula do regular. E a Isso, bom. tendência é essa. Pessoal, olha só. Vocês perceberam já que o Renan me falou que tem 3 coisas, eu só lembro uma, mas depois ele me fala as outras, tá? Então, olha, a gente está testando um novo player. Para quem não está acostumado com o Descomplica, ou melhor, para quem está acostumado, esse é um novo player. Vocês podem até voltar a aula ao vivo, pausar. Tem uma série de funcionalidades muito legais. Esse player está em fase de testes e com certeza vai ser empregado também nas aulas regulares. Então, fiquem tranquilos que o que já é bom vai ficar ainda melhor. Me senti um tremendo propagandista agora. O que mais? E falei uma frase que é bem original, né? Do pessoal, que eles estão perguntando da qualidade. Uma das novidades desse novo player... Uma das novidades do Bacana. novo player é que você pode assistir a aula em 4 qualidades diferentes. Muito Lembra que de maneiro vez em isso. quando a gente tinha que parar a aula para modificar a qualidade? Agora você mesmo faz a seleção. Se de repente sua internet é um pouquinho mais lenta, está com um pouquinho de problema, está com instabilidade naquele dia, você pode reduzir a qualidade da imagem. Vai ficar um pouquinho pior para você assistir, mas você vai conseguir assistir a aula numa boa. Você regula isso de acordo com a sua máquina e a sua internet. O que mais? Só isso. Não eram 3 coisas? Já falei? Acho que foi. Então tá. Obrigado, Renan. No final a gente confirma. Vamos pra nossa aula? Vamos começar, Rafael? Vamos começar. Vamos? Todo mundo tá com material? Mafê, tá todo mundo com material? Eles estão felizes com o simulado e afins? Estão felizes com o simulado e eu vou já garantir que a galera tem material. O material tá no blog. Pode escrever o endereço do blog aí? Pessoal Boa, que tá. chegou um pouco depois aí do início da nossa aula, a gente vai começar a mexer no material agora das Blog questões. das conversas. Para você acessar o material, entra no nosso blog e você pega lá no nosso blog a folha de exercícios que a gente preparou para fazer essa revisão para Blog vocês. Desconversa, tudo junto. O endereço está aqui no quadro, o Rafael está anotando. É blogdesconversa.com. blogdesconversa.com. E se vocês ainda não foram ao blog, vão agora, porque tem muita coisa legal lá, tá? Quem não conhece vai conhecer o nosso blog. O nosso blog é sensacional, cheio de material interessante para você fazer exercícios e revisões, como nós vamos fazer a nossa agora. Então vamos começar, Rafael. Pessoal, nós já elaboramos alguns exercícios em função da revisão que nós queremos tratar com vocês nesta aula grátis de agora. Então a gente vai começar a leitura de um primeiro texto, um texto relativamente pequeno, estilo como às vezes a prova do Enem costuma cobrar, e o texto já diz assim. É um fragmento de um outro texto maior. Alguém já disse que o rococó é o barroco que não soube onde parar. Todos os estilos correm o risco de descambar para o excesso. E saber o ponto em que começa o excesso é difícil. Como acertar o ponto do pudim? Quando é que o discurso político deixa de ser democrático e fica populista ou passa de populista a demagógico? Qual o parâmetro para distinguir um estilo lírico de um estilo preciosista, o sensível do piegas, o experimental do meramente pretensioso, ou seguindo-se a máxima do Mário Quintana, segundo a qual o estilo é uma dificuldade de expressão, do simplesmente incapaz? Uma pergunta. Muitos escritores novos dizem que seu maior problema é saber por onde começar. Não é. O maior problema de quem escreve, ou compõe, ou interpreta, ou principalmente discursa, é saber onde parar. Aí acaba um texto que é de cunho jornalístico, do jornal o Globo, e aí vem uma referência a um estilo artístico chamado rococó, em negrito, que diz assim: rococó é o nome de um estilo que esteve em moda no século XVIII e que desenvolveu algumas das tendências do barroco. Vem a pergunta, finalmente. Assinale a alternativa que corresponde ao sentido da frase, abre aspas. Alguém já disse que o rococó é o barroco que não soube onde parar. Quero uma referência do texto logo na primeira linha. Para. Dei uma de João Kleber de novo. Ficou horrível, né? Ficou muito forçado. Pessoal, antes do Eduardo resolver, eu queria fazer uma rápida revisão de barroco. Olha, eu preciso combinar uma coisa com vocês. Eu vou pegar matérias que em algumas escolas vocês estudam em um semestre. Eu vou pegar uma matéria que em algumas escolas vocês estudam em um bimestre. Vou pegar uma matéria que às vezes vocês estudam em 2 horas, 4 horas com o Diogo aqui no Descomplica. Sabe, Diogo, aquele bombadinho, professor de literatura? Pois é. Eu vou pegar e vou transformar tudo isso que às vezes você vê em um semestre em 4 faixas, 4 linhas aqui, e é o resumo do resumo, mas já te dá uma boa base.
Se eu perguntar para vocês, a gente está com um delay, não sei se eu vou perguntar, vou direto, tá? Para você entender o espírito do homem barroco, você tem que trabalhar com algumas referências. Primeira referência, o que está acontecendo naquela época? Qual é o contexto histórico em que ocorre o barroco? E eu vou falar para vocês rapidamente. O barroco, ele está relacionado ao contexto histórico em que você tem as reformas protestantes, tá? Então, ó, reformas versus, eu vou colocar tudo bem resumido e vai ouvindo o que eu estou falando, tá? Versus a chamada, ofensiva da Igreja Católica, a chamada contra-reforma. E eu sei que, de repente, vai doer a vista de alguns a forma como eu escrevi contra-reforma agora, tá? Mas está certinho, com as novas regras gramaticais, morreu aquele hífen e são 2 R's juntos, tá? Então, reformas versus contra-reforma. Aí eu pergunto, se de um lado tem muita gente dizendo, nessa época, em que a Igreja Católica era muito forte, tem muita gente dizendo que, ó, a Igreja Católica está fazendo besteira, eles estão errados, os caminhos que eles estão seguindo não são os caminhos adequados. E de outro lado vem a igreja e fala, estamos certos sim, é assim mesmo e nossos dogmas continuam valendo. O homem naquele momento, sem saber para onde vai, ele entra numa espiral em que emana do espírito dele um gigantesco conflito. Olha só, o conflito. E esse conflito, pessoal, é essencialmente ligado à religiosidade. Era uma época em que a religião, muitas vezes o Papa, tinha mais poder, ou pelo menos tanto poder quanto um rei ou um imperador. Então, um conflito ligado à religiosidade que marca o espírito do homem, que marca o espírito do lírico barroco. Ok? Beleza? E olha, as reformas e a contra-reforma, o conflito ligado à religiosidade, vão fazer com que, sob vários aspectos, você tenha, por exemplo, na forma, o rigor, olha o que eu vou escrever aqui, o rigor formal associado a excessos, tá? Então, o barroco, ele gosta de trabalhar com excessos. O peso é muito grande nessa época, o peso que emana no espírito do homem. E aí você vai ver, por exemplo, um dos excessos, intenso uso de figuras de linguagem. Eduardo, eles gostavam de usar, por exemplo, metáforas no barroco? Sim. Sem dúvida alguma. Sem dúvida Agora, alguma. pensa bem, se eles gostam, se emana do homem barroco o conflito, qual é a figura, nesse momento, Maffei está aqui, eu sei. Esse podia Qual ser é a outro figura de desafio pra linguagem Maffei. que mais se manifesta no barroco? Paradoxo. Isso, as antíteses e os paradoxos, né? As oposições de palavras e afins, tá? O outro excesso, então, figuras de linguagem, os jogos de palavras. Eduardo, você lembra qual é o nome que a gente dá aos jogos de palavras? Com certeza. Qual é? Cultismo. Cultismo. E qual outro jogo? Aí tem um jogo de ideias. Você sabe qual é? A Mafê sabe. Ela falou baixinho, vou falar mais alto. Conceptismo, mas ela acertou. Então, ó, vou botar aqui cultismo e conceptismo. Olha, de novo, eu falaria 2 horas aqui sobre barroco. Eu tô colocando 4 faixas, 4 linhas e falando aqui para vocês lembrarem. Eu acho que isso já Deixa eu ajuda. parar, Rafael. Bota o conceptismo aí do lado. Tá, vou botar. Será que Eu você acho- pode falar pra eles que o link do material já tá debaixo do player do vídeo? Pessoal que tá perguntando sobre o link do material, tá embaixo do player do vídeo, tá? O link do material que a gente tá usando nas questões, tranquilo? Tá embaixo do vídeo. Acessa aí. Eu acho que isso aqui já é suficiente para dar um panorama geral. Uma do barroco, norteada e agora sobre o a gente vai barroco. fazer a questão. Com certeza. Pessoal, lembra o que era a pergunta? Era para diferenciar o estilo artístico do barroco da questão do rococó, que era a referência do texto. Vale lembrar que logo no enunciado, isso que você tem que estar muito atento quando você fizer as questões estilo Enem, é você pegar essas dicas do enunciado. O rococó está colocado lá, que era um estilo que esteve em moda no século XVIII. É aí que quando o Rafael estava colocando todo esse antecedente para você entender o contexto do barroco, é muito importante você entender a referência histórica. Então, qual seria o século que o barroco teria começado? Século XVIII? Vale lembrar, o barroco, na verdade, ele começa a ter a sua produção literária em 1601. Vale lembrar que Brasil, em termos históricos, o Brasil é descoberto em 1500, mas a partir do século XVII é que a produção literária do barroco... Você lembra quais são os 2 principais autores? Gregório de Matos, que tinha uma alcunha, né, um apelido que ele era chamado de Boca do Inferno, e também tinha o Padre Antônio Vieira, um era mais autor da poesia, o outro era mais o autor da prosa, os 2 principais artistas e autores do barroco, mas o barroco vai compreendido de 1601 a 1768.
Vale lembrar que essas datas que eu estou colocando são referências de obras, de textos escritos para marcar, inclusive, o início e o final de um estilo artístico, ok? Vamos à questão e à resposta. Depois você vai ler com bastante calma todas as opções, mas ele perguntou: qual é a afirmativa que corresponde ao sentido da frase? Qual é o sentido da frase? Alguém já disse que o rococó é o barroco que não soube onde parar, ok? Se você analisar as questões com bastante calma, você vai reparar o seguinte: na letra A ele fala que o barroco se caracterizou pelos efeitos contrastantes. Rafael colocou isso aqui muito bem. Aqui os efeitos contrastantes quando a gente fala com a palavra conflito, trabalha com a palavra conflito, ok? Bem como pela complexidade da forma, ele também tratou isso. Bombasticidade, a bizarria e muitas vezes a ambiguidade calculada. Tudo isso separou do rococó. É aí que não. É aí que a questão começa a descambar para o erro. Não é letra A. Letra B, porque o rococó é um estilo ornamental da época do Luís XV na França. Nada a ver com isso aqui, fugiu completamente a proposta da pergunta. Letra C, como o barroco é exagerado, Rafael falou de excessos, exagero. Extravagante e irregular, a frase significa que era um estilo mais bizarro, bombástico e ambíguo do que o rococó, destacando que este antecede aquele outro estilo. Querida, agora só você está atento. Você reparou que a gente falou que o barroco vem do século XVII e o rococó faz referência ao século XVIII no enunciado? Vem a letra D, preste atenção. Como o barroco, estilo de época do século XVII, é aí que vem o seu conhecimento, sua referência, se caracterizou pela tendência ao trabalho extensivo e complexo de criação de jogo de palavras, olha para o quadro aqui, ó, jogo de palavras e de jogo de ideias, a frase implica que o rococó levou ao exagero essa tendência. Matamos a questão primeira da nossa folha de exercícios, a resposta é letra D, D de dado. Fechou? Esse é beleza? O número 1. Número 1, aqui, ó. resposta D de letra dado. D. Posso partir para 2, Rafael? Dá licença, Eu não Eduardo. fiz, mas eu acertaria, tenho certeza. Ah, é? Dá licença, Eduardo, é que você deu uma apagadinha aqui. Aí, Rafael tem aí, esses tá? toques, Rafael se Não encostar tem no toque quadro. nenhum, eu tô só tentando Aí é um fazer o problema, troço não tá pode organizado. fazer um... Pode atrapalhar o aprendizado dos meus alunos, tá? Volta aqui. Será que eles vão tirar print da tela aqui? Ah, é, tá na hora Né? do print, né? Pessoal, se quiser dar um print na Mas tela eu para já você vou ter apagar. esses Peraí, qual a comentários... próxima questão? Qual a próxima questão? Não, é Essa do aqui? arcadismo, já vai para outro estilo. Ah, você vai Acho que é pra- melhor apagar. Tá bom. Tá? Então, pessoal... Tira o print aí da tela. Calma, calma, sua aula já vai continuar. Se você está gostando da nossa aula de revisão de estilos literários, você pode conhecer muito mais no nosso site, não é, Rafael? É, Eduardo, olha só, pessoal, a gente tem mais de 7.000 vídeos gravados, aulas ao vivo todos os dias, correção de redação, monitoria. É só entrar no Descomplica, clicando aqui, que você vai ter acesso a tudo. E agora, continue assistindo a nossa aula de revisão. Foi. Foi? Vamos lá? Vamos lá. Segunda questão, também vou ler o texto para que a gente possa fazer a leitura do enunciado. Agora é um textinho um pouco maior. Começa a se acostumar que de vez em quando o Enem produz questões nesse estilo também, ok? Vamos aí então à segunda. Antes da questão, a gente pode falar qual é o anúncio surpresa para quem chegou agora? Excelente, Mafê, lembrança, Estão ouvindo a sensacional. voz de passarinho da Mafê? É a Voz de Mafê que tá aqui piu-piu. atrás da câmera. Voz de passarinho. Pessoal, a gente fez um anúncio surpresa. Quem chegou ainda há pouco não ouviu, então a gente vai confirmar agora. Você quer falar ou eu falo, Mafê? Posso avisar? Falar. Nós vamos preparar para vocês um simulado. Então, vai ter o primeiro simulado do Descomplica. É Grátis. Todo mundo. E questões inéditas feitas por nós mesmos, dos professores do Descomplica. Depois do simulado, você ainda tem o relatório do seu desempenho. Excelente. O que é muito interessante nesse nosso simulado, que depois que você o fizer, você ainda tem um relatório de desempenho, como você se saiu em torno das questões. Isso é sensacional. Aqui no Descomplica, claro, né? A gente ainda tem uma outra promoção interessante. Qual é, Mafê? Na verdade, eu nem ia falar disso, mas eu ia falar que essas aulas já são revisão para o simulado. Então é importante todo mundo prestar atenção nisso. Excelente. A gente anunciou logo no início que nós vamos fazer 4 revisões para o Enem às quartas-feiras. Esta é a primeira. A próxima no dia 1º de outubro, próxima quarta. Depois na outra quarta, dia 8. E depois na quarta do dia 15 de outubro, fechando as 4 quartas de revisão. Beleza, pessoal? Vamos então ao segundo texto. Já vou mandar o link para vocês. O segundo texto diz assim, Líria 14, preste atenção que o texto é um pouco mais longo. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então, os mesmos deuses, sujeitos ao poder do ímpio fado, Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. A devorante mão da negra morte acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar do braço da inconstante sorte, qual fica no sepulcro que seus avós ergueram descansado.
qual no campo e lhe arranca os brancos ossos, ferro do torto arado. Ah, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos, sim façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Um coração que frouxo a grata posse de seu bem difere, a si marília, a si próprio rouba e a si próprio fere. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós o tempo que se passa, também, Marília, morre. Com os anos, Marília, o gosto falta e se entorpece o corpo já cansado. Triste, o velho cordeiro está deitado e o leve filho sempre alegre salta. A mesma formosura é dote, que só goza a mocidade. Rugam-se as faces, o cabelo alveja, mal chega a longa idade. Que havemos de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Texto lindo, né? Lindo, muito Tomás bom. Antônio Gonzaga, Vocês Marília estão de Dirceu. ouvindo o Despertador da Mafê, que é justamente o horário da malhação, sabia? Pessoal, vamos fazer a mesma coisa? Daqui a pouco você lê a questão, né? Boa, boa, isso. Pessoal, vocês já viram que o texto é uma lira de Tomás Antônio Gonzaga, lira 14, né? Isso. De alguma forma, você já percebeu algumas características. Se você já estudou arcadismo, você percebeu algumas características a partir do texto. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês, de novo, mais ou menos comparando com o estilo barroco, o que acontece aqui no arcadismo. E aí, pessoal, lembrem-se sempre do seguinte: sempre que o homem muda de estilo, eu estou falando de uma forma bem grosseira, ele vem para quebrar o anterior. Então, uma hora o homem cansa do barroco e traz um novo estilo, que se opõe diametralmente, ou quase diametralmente, às principais características do anterior, no caso, as características do barroco. Vamos lá? O que o arcadismo prega? Primeiro ponto. Em relação ao contexto histórico, não estamos mais vivendo reformas e contra-reforma. Nós estamos vivendo um outro momento que começa em meados do século XVIII lá na Inglaterra. Esse momento é nada mais, nada menos do que a primeira Revolução Industrial. Direto ao ponto, não vou fazer grandes referências. Se o homem está vivendo uma revolução industrial, se o homem está vivendo uma revolução tecnológica e científica, ele pensa mais ou ele sente mais? Vou repetir minha pergunta. Se ele está vivendo um momento de tecnologia e ciência, é a razão ou a emoção que vai predominar? Nesse momento você me responde que é a razão. Então, pessoal, a revolução industrial vai fazer com que o espírito arcade seja, acima de tudo, racionalista. Então vou botar aqui, ó, racionalismo, e é um racionalismo que se opõe àquele conflito. Lembra do barroco que eu acabei de escrever? Que se opõe ao conflito barroco. Agora eu tenho oposição ao conflito. Bom, se eu não tenho mais choque, se eu não tenho mais oposição, se eu não tenho mais conflito, eu agora tenho a paz. Ou dito de outro modo, eu tenho a harmonia. E, gente, essa harmonia arcade que se opõe ao conflito barroco, de alguma forma vai ser relacionada no conteúdo a partir dos 5 lemas latinos do arcadismo. Vocês se lembram disso? 5 lemas latinos? 5 topóis. Mafê tá me olhando com cara feliz, dizendo: se fosse um quiz eu ia destruir todo mundo. Então, nesse momento em que ela está pensando: para, menino, deixa eu falar, Mafê me diz. Você sabe 5? Eu sei. O Fugere Urben. Tem um que você lembra porque você viu em Sociedade de Poetas Mortos. Locus Amoenos ou Amenos, perfeito. Tem o Carpe Diem. Carpe Diem, aproveitar Quem não lembra do Carpe cada Diem? momento da sua vida, aproveitar o dia. Chega, né? Eu lembro dele. Tá bom, Faltam tá bom. 2. Faltam 2. Então, pessoal, vou botar aqui. Quer falar, Eduardo, ou não? Quer que eu fale? Deixa que eu falo, então. Você fala os 5 lemas arcades que são em 5 latim. lemas. E, ó, vou botar 5 lemas e você depois estuda. Mas são... Melhor leme.
Estou sendo trollado pela Mafê. Melhor o M, escambau, desrespeito com o meu quadro. Pessoal, pera aí, agora eu perdi até o raciocínio. Vamos botar numa ordem lógica? Ele não gosta do meio urbano. Ele não gosta de toda daquele problema que é a cidade. Então ele prega o quê? Que você deve fugir da cidade. É o Fugere Urban. Quando você foge da cidade, você vai pra... Eu tô resumindo o arcadismo, hein, pessoal? Quando você foge da cidade, bom, saiu da cidade, você vai pra onde? A oposição à cidade aí seria campo. Então você vai para um locus amenus, ou amoenos, um lugar ameno, calmo, tranquilo. E você vai com que objetivo para o locus amenus? A fim de carpe diem, a fim de aproveitar intensamente a vida. Só que você só vai aproveitar intensamente a vida se você cultuar a áurea mediocritas ou mediocritas. A Mafê está me olhando e apontando, e ela se lembrou que a áurea mediocritas seria a simplicidade vale ouro. Você tem que ser simples. Lembra o barroco? O barroco não era uma linguagem, um estilo de excessos. Agora a gente quer exatamente o contrário. A gente quer a simplicidade nas coisas. Os 5 lemas dizem tudo. E você tem que cortar as inutilidades. Cortar tudo aquilo que é excessivo. E tem um lema que fala sobre isso. Se você não lembra, eu vou falar para você. É o inutilia truncat. Então, ó, repetindo, recapitulando os 5 lemas. Olha, você foge da cidade, Fugere Urban. Você vai para um lugar calmo, tranquilo e ameno, locus amenos. Você vai fazer isso tudo a fim de aproveitar intensamente a vida, carpe diem. Você vai só vai aproveitar a vida se você cultuar a simplicidade, áurea mediocritas. E por isso, você deve cortar tudo aquilo que é exagerado, inutilia truncat. Ótimo. Um semestre de arcadismo em alguns minutos, ok? Excelente. E pessoal, se eu falei 5 lemas aqui, estão mais relacionados ao conteúdo. Só o Inutilia Truncat que tem mais a ver com a forma. Só que eu vou colocar aqui como é que era a forma Arcade. Não temos um excesso de figuras de linguagem, não temos jogos de palavras, não temos jogos de ideias, tudo isso é muito exagerado. Aqui, na forma, eu vou cultuar a forma simples e, na medida do possível, regular. Ok? Forma simples, forma regular. Essa é a forma da literatura Arcade. Beleza? Sabendo isso, Ed, Questão. momento. Excelente. Eduardo Minion Valadares. Pois é, Minion. Não sei de onde tira esse Minion. Nada a ver, né? Nada a ver. Pessoal, Rafael fez uma abordagem resumida do arcadismo, rapidamente para vocês pegarem todo o gancho do arcadismo, ficou muito bom. A gente leu o poema do Tomás Antônio Gonzaga, mas a gente não tinha lido a pergunta. Vamos à questão rapidinho? Então ele colocou assim, ó. Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, é considerada uma das obras mais representativas da literatura do século XVIII. Vale lembrar que o Rafael fez esse comentário, o barroco tinha acontecido entre o século XVII e o XVIII. Como é que é o período em que está compreendido o arcadismo agora? 1768 a 1836, ok? Essa referência de época do século é muito importante. Aí vem a pergunta. Destaque 2 características da estética arcade presentes no poema, justificando a sua resposta com versos retirados do texto. Dá uma olhadinha aqui pro quadro, porque o Rafael, quando coloca arcadismo, tem uma referência muito boa que ele colocou aqui para relembrar, que é o nome que o arcadismo recebe de neoclassicismo. É uma retomada dos escritores e poetas arcades desta época de querer voltar à idade clássica, retomar aquela época clássica. Essa é uma referência muito boa de você guardar, ok? O arcade está sempre retomando aquela antiguidade clássica. Por conta disso, te deixei na cara do gol. Porque, na verdade, o que ele pediu? Que você retome o texto, volte lá no texto e busque algumas características que façam referência ao arcadismo. Vamos começar de uma forma bem inteligente? Olha para o quadro. Na verdade, aqui quando o Rafael colocou Revolução Industrial como contexto, ele não explicou para você que estava se querendo fugir dessa urbanização da cidade, então estava-se em busca da natureza. Se você reparar, há vários fragmentos do texto em que se mostra essa questão de você retomar e valorizar, colocar a natureza como algo muito simbólico e algo muito importante. Então você pode colocar que uma das características que aparece nesse texto é a referência à natureza. Junta-se a isso, Fugere Urban, locus amenos, uma outra palavra que está muito presente no arcadismo é o pastoralismo. Então se fala muito que os poetas arcados, eles na verdade são pastores do campo. Então a presença de referências a pastores, a pastor,
No caso era o Marília de Dirceu. Dirceu era o nome do pastor. Você conhece essa história também de pseudônimos, né? Tomás Antônio Gonzaga era o nome do autor, mas o pastor em si, o pseudônimo dele era dado o nome de Dirceu, ok? Então você pode colocar aí como características a natureza, a questão do pastoralismo. Um dos lemas Árcades que o Rafael citou para te lembrar dos 5 tem um bem presente nesse texto, que é a valorização de aproveitar a vida, aproveitar o tempo. No caso, carpe diem. Pode colocar natureza, pastoralismo, carpe diem. Tem uma parte aqui que o Rafael comentou com vocês sobre a forma simples e uma forma regular. Você pode perceber que o texto ele é todo regular, ele mantém uma harmonia. Então você pode colocar também esses aspectos formais regulares como uma outra característica muito importante do arcadismo, tá, pessoal? Depois, com calma, você vai dar uma olhada no texto e são fáceis as referências para você reparar onde essas características elas estão presentes. Fechou? Barroco, arcadismo. Só um comentário, pessoal. O pessoal está perguntando sobre o link do simulado, né, Mafê? O link do simulado já está aí disponível, é só clicar aí embaixo da janela, tá? Embaixo da janela tem um linkzinho, você vai direto para a página e coloquem aí o seu e-mail, é o e-mail ou o nome? É o e-mail, o telefone e depois a gente vai mandar isso tudo bonitinho para vocês. Está muito bonita a página landing do simulado, ok? Vamos lá? Vamos pro próximo? Posso apagar? Pessoal, a gente tem que... Isso, tirar o print da tela. Galera, lembrando que é uma aula de revisão, tá? Então eles vão passar batidos pelos conceitos. Pois é, pessoal, a Mafê comentou aqui, a gente está passando bem rapidinho por esses conceitos porque a gente está fazendo uma revisão, ok? Tem gente perdido. Explica de novo os 5 lemas. Não, gente, isso está tudo gravado, vocês conseguem ver isso depois, tá? Só lembra que tem 5 lemas e vocês têm que correr atrás. É só acessar o nosso site, ok? Tem o quê? Ah, é verdade. Isso que eu te perguntei aquela hora, Mafê. Olha só, pessoal. Você pode entrar com esse código aqui para você encontrar no nosso site, ó. Tudo que você está procurando. É o descomplica.com, assinatura, /assinatura. E você entra com esse código, ó. Vai ter simulado. Você entrando com esse código, você tem acesso grátis ao nosso site. Faltou o BR, né? Brasil, né? É. Descomplica.com.br /assinatura. Você entra com esse código promocional, vai ter simulado e você tem acesso ao nosso site de forma gratuita. Beleza? Então vamos seguir adiante? Rafael, vou ler mais um textinho com eles, pode ser? Pode. Pessoal, a gente passou pelo barroco, passou pelo arcadismo. Adivinha qual é o próximo estilo? Pegamos um autor bastante famoso do estilo do romantismo, que é o próximo, Álvares de Azevedo. E o poema é bem pequeno agora, ele diz assim: Na minha terra, amo o vento da noite sussurrante a tremer nos pinheiros e a cantiga do pobre caminhante no rancho dos tropeiros. E os monótonos sons de uma viola no tardio verão e a estrada que além se desenrola no véu da escuridão. A restinga da areia onde rebenta o oceano a bramir, onde a lua na praia macilenta vem pálida a luzir. E a névoa e flores e o doce ar cheiroso do amanhecer na serra, e o céu azul e o manto nebuloso do céu de minha terra, e o longo vale de florinhas cheio, e a névoa que desceu, como véu de donzela em branco seio, as estrelas do céu. Acaba o texto, tem um vocabuláriozinho aí abaixo. Vamos fazer o mesmo esquema como a gente estava colocando. Vem uma pergunta, mas deixa o Rafael tecer uns comentários importantes sobre agora o estilo, a escola literária do romantismo. Então vamos lá, pessoal. Falando sobre romantismo, e lembrem-se sempre, tá? A gente está fazendo um resumo, o resumo do resumo do resumo, e dúvidas vocês têm que correr atrás depois, nos nossos vídeos, do nosso site, ou então nas anotações de vocês, ok? Então vamos lá. De novo, contexto histórico. Da mesma forma que o barroco tem reformas e contra-reforma, o arcadismo tem primeira revolução industrial, o romantismo também acontece em uma revolução. Que revolução é essa? 1789, e vocês já ouviram falar isso algumas milhares de vezes, nós temos a Revolução Francesa. Importantíssimo. E por que a Revolução Francesa é muito importante? Ponto número 1. Uma classe social finalmente chega ao poder. Que classe social é essa, Mafê? Quiz. É a burguesia. Burguesia. A Mafê não erra, cara. Impressionante. É a burguesia. E a burguesia, ela vai olhar e vai falar, peraí, agora que eu cheguei ao poder, mais difícil que chegar ao poder é me manter nele. Eu vou tentar me manter no poder de qualquer maneira. Eu vou cortar qualquer coisa que lembre meu antigo opositor, que era a nobreza. Se a nobreza gostava do arcadismo, eu, burguesia, não gosto mais do arcadismo. Nem sei do que eu gosto. Eu sei do que eu não gosto do arcadismo. E aí eles sentem a necessidade de criar um novo estilo, que é o romantismo. E esse estilo tem que se basear em alguma coisa.
Francesa. E se você sabe o que é a Revolução, em que ideais a Revolução Francesa se baseou, você já entende a essência do romantismo. Quais eram as 3 palavras que fundamentavam o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Qual foi a primeira? Liberdade. Tudo no romantismo está associado à liberdade, tá? Então vou botar aqui, ó. Revolução Francesa, ideal de liberdade. Só por curiosidade, no Brasil nós também estávamos vivendo esse ideal de liberdade, pessoal. certeza. O que estava acontecendo no Brasil depois da Revolução Francesa, mas especificamente a partir de 7 de setembro de 1822? Eduardo, fala. A nossa independência do Brasil. Do Brasil. Então, olha, a liberdade acima de tudo. E quando a gente fala em liberdade, nesse momento você vai deixar extravasar tudo aquilo que você está sentindo. Nada de limitar o seu pensamento com aquilo, nada de limitar aquilo que você está sentindo a partir do seu pensamento. Nada de razão, nada de racionalismo. Eu quero extravasar. Então aqui a gente vai ter um sentimentalismo exacerbado. Vou botar aqui, ó, sentimentalismo. Esse é o grande cartão de visitas do romantismo. E detalhe, a sentimentalização, essa afetação vai fazer com que o homem romântico não veja as coisas como elas são, mas sim como ele gostaria que elas fossem. Não sei se você está me entendendo. Vou falar de outra forma, tá? É muito comum que o homem romântico ele olhe para a pátria dele, para a mulher dele, que nem é dele muitas vezes, que ele olhe para a realidade dele e pense, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é demais. E de que característica romântica eu estou falando? O sentimentalismo associado a uma gigantesca dose de Peraí. Renan, posso ir mais um pouco? Pode. Idealização ou idealizações, tá? Olha, o nome já diz tudo. Idealizar é tirar do real e colocar no plano do ideal. As coisas são como elas são, mas eu, homem romântico, pela explosão sentimental, vejo as coisas como eu gostaria que elas fossem, pelo menos no primeiro momento. E aí vem aquela coisa da mulher como um anjo, uma deusa perfeita e inatingível, a pátria, como em Gonçalves Dias, Canção do Exílio, como um lugar maravilhoso, e o passado, a infância, como aquele momento inesquecível. E a gente sabe que na prática nem sempre é assim. E aí, só para deixar claro, olha, falei do ideal, né, da essência, falei do conteúdo, que era sentimentalismo e idealizações, e ainda, na forma, a forma era, vou botar aqui, ó, forma ainda mais livre. E pessoal, aqui não tem nem o que discutir. Por que a forma aqui vai ser ainda mais livre do que nos outros estilos? Ora, se eu tô com a essência da liberdade, eu não posso ficar... Se eu acho que eu tô triste, eu não vou ficar pensando em sinônimos de triste que são mais bonitos. Eu não vou dizer que eu tô melancólico, circuncifláutico, apoplético, taciturno, sorumbático. Isso não faz sentido. Palavras. Eu quero só dizer que eu estou triste. Eu sou livre para dizer aquilo que eu penso. Esse é o romantismo. Aquilo que você vê em 200 mil horas em 4 minutos. Bora, Eduardo. Vamos lá para a questão rapidinho, que a gente ainda tem os outros estilos para tecer comentários com vocês, ok? Pergunta rápida, objetiva e muito fácil. O texto do Álvares de Azevedo evidencia o tratamento concedido à natureza pelos poetas do romantismo. Identifique 2 traços que vão caracterizar esse tratamento e cite um exemplo do texto para cada um desses traços. Então vamos lá. Rafael colocou muito bem sobre essa questão da busca da liberdade, o contexto da Revolução Francesa, mas nessa parte do sentimentalismo, muitos gostam inclusive de colocar até como um sinônimo, que essa parte sentimental é vista com traços subjetivos, pessoais, passionais, ok? Uma resposta muito boa para essa questão dessas características que você poderia apontar como traços românticos nesse texto é o subjetivismo, ou subjetividade, o que você quiser colocar, beleza? Só que ele não pediu um, ele pediu mais um traço, um segundo. Você poderia colocar que, inclusive, esse subjetivismo, ele também aparece por meio da própria questão da natureza. E aí vale comentar que lá no arcadismo a natureza era tudo. Por muitas vezes esse sentimentalismo, essa subjetividade do romântico era expressa por meio da referência à própria natureza, que é como acontece nesse texto. Repara o primeiro verso, olha o título. Na minha terra, amo o vento da noite sussurrante a tremer nos pinheiros. Olha como é que os elementos simbólicos da natureza refletem os sentimentos do eu lírico. Ok? Então, na verdade, você já pode colocar aí, ó, subjetividade ou sentimentalismo, a referência à natureza. Uma outra parte importante nesse texto, pessoal, é quando ele também faz referências a elementos nebulosos, da noite, a lua.
Até porque, você vai lembrar, era a ótima perguntinha que a gente podia ter feito para a Mafê, Rafael, um outro desafio. O Álvaro de Azevedo, ele era da segunda geração, e essa segunda geração ela era conhecida como o mal do século. Então, Álvaro de Azevedo... eu fiz essa pergunta? Sim. Eu falei. Ah, eu fiz? Ela falou mal do século, é ultra romântico. Ah, é verdade. A geração ultra romântica, a geração do mal do século. E o Álvaro de Azevedo era o seu grande expoente. Então, por conta disso, você pode até colocar essa referência ao noturno, à lua, essa melancolia e pessimismo que por muitas vezes aparecem nos textos românticos. Beleza, pessoal? Então, ó, essa questão já estamos terminados. Beleza? Bom, agora a gente vai traçar o próximo estilo. Próximo estilo... Ah, o print da tela, gente. Esse é o print da número? tela. 3. Eu tô na frente. Eu apareço? Não, né? Não dá Foi? pra vocês verem. Vamos lá? Vamos lá. E aí Qual agora, é o enquanto... próximo estilo? Realismo, isso. A gente falou do barroco, a gente falou do arcadismo, a gente falou do romantismo. Eu não sei se você está percebendo, mas os estilos eles vão entre si, criando um contraste, criando uma oposição, ok? E agora o nome já é muito claro, o nome já é autoexplicativo, é o realismo. Dentro do realismo, Rafael vai explicar isso para você, existe toda uma produção em prosa, existe toda uma produção poética. Então é legal da gente até já diferenciar os nomes, tá, Rafael? O realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Pessoal, na nossa lista de exercícios, a gente elaborou uma questão que trata do maior expoente do nome do realismo, que é o Machado de Assis. Muitos alunos se amarram no Machado de Assis. Machado de Assis tem cada texto que tem que ler com muita calma, os seus contos, suas crônicas. Nós temos os nomes como Machado de Assis. No realismo você ainda tem um outro muito famoso chamado Raul Pompeia. Você tem outros artistas, autores no naturalismo, no parnasianismo. No parnasianismo você tem até uma famosa expressão que é a tríade parnasiana, o Olavo Bilac, o Alberto Correia, o Raimundo de Oliveira. O que nós vamos combinar? Próxima questão 4 é uma referência ao Machado, que é uma pequena referência de uma prosa. E o próximo texto, a quinta questão, é um poema parnasiano. Nós vamos fazer o poema parnasiano, ok? Vamos pro parnasianismo? Mas vamos explicar realismo, Ah, é? depois na hora da questão a gente faz De repente dá o pra comentar parnasianismo. rápido a questão. Do Machado? Então tá bom. acho que é A rápido. gente faz então as duas bem rapidinho. Boa, Rafael. Pessoal, bem rápido, tá? Vamos lá. A gente tá vendo só 300 anos em 1 hora, mas tudo bem. Isso que é descomplicar. Isso que é revisão, isso que é descomplicar. Gente, falei falei dos contextos históricos. A gente acabou de sair de uma revolução, que foi a Revolução Francesa. Agora a gente vai entrar em uma outra revolução. Uma revolução que ocorre a partir de meados do século XIX, de novo, para variar, na Inglaterra. Senhores, de que revolução estou falando? Se o arcadismo foi a primeira, agora eu estou na segunda revolução industrial. Ora, pessoal, não tem nem o que discutir, né? Gente, se com o arcadismo, se com a primeira revolução industrial, o arcadismo já foi um estilo racionalista, na segunda revolução industrial, de novo, de forma técnica, de novo, de forma científica, eu vou ter mais uma vez o racionalismo. E lembra, o romantismo, acabei de colocar, o romantismo não era sentimental, não era subjetivo, como bem falou o Eduardo? Então agora a gente vai ter um estilo racionalista e objetivo. Então a segunda revolução industrial faz com que o realismo ecloda de forma racional, então vou botar aqui, ó, racionalismo, associado a uma boa, a uma gigantesca dose de objetividade. Lembra que eu falei que o homem romântico gostava de avaliar a realidade não como ela era, mas como ele gostaria que ela fosse, e por isso havia idealizações? Pessoal, o realismo vai fazer exatamente o contrário, o nome já diz tudo. Eu olho para a realidade e não idealizo, por isso que eu chamo de realismo. Eu vou olhar para a realidade e vou mostrá-la exatamente como ela é. Então, pessoal, vai haver aqui, e essa é a grande proposta do estilo, um retrato fiel da realidade. Sem tirar nem pôr, eu vou mostrar como ela é, tá certo? Retrato fiel da realidade. E aí, pessoal, eu sempre exemplifico da seguinte maneira. Imaginem que um homem se ajoelha na frente de uma mulher e pensa, e diz, amor, eu te amo, eu daria minha vida por você. Para um homem romântico, isso é simplesmente uma cena maravilhosa em que o amor está acima de tudo, em que um homem abre mão da sua própria vida para poder estar com a mulher amada. Esse é o homem romântico. O homem realista, ele olha e fala, peraí,
Vamos raciocinar sobre isso? Vamos ver a realidade como ela é e não como gostaríamos que ela fosse? Esse cara tá ajoelhado, tá dizendo pra ela que a ama e que daria vida por ela. Será que isso é verdade? Vamos avaliar. Esse cara não tem dinheiro, não tem onde cair morto, quer porque quer ascender na vida, subir de vida. Ela é filha de um comendador, tem dinheiro pra caramba e casar com ela com certeza é garantia de uma aposentadoria do melhor nível. Será que esse cara ama? Até que ponto ele não tem interesse aí? O homem realista não idealiza. O homem realista retrata a realidade como ela é, fazendo inclusive incursões ou análises psicológicas. Isso é uma característica bem típica até do Machado de Assis. E só para fechar, sendo que eu botei 4, né? Eu quero falar sobre a forma. Eu quero falar sobre a linguagem. Sabe o que caracteriza a linguagem realista? Não é nem a simplicidade, nem o rebuscamento grosseiro do barroco. Sabe o que caracteriza a linguagem realista? Ela é uma linguagem requintada. Ela é uma linguagem... Ô, galerinha, pelo amor de Deus, não é requentada não, tá? Requinte, sofisticação, um nível de diferenciação. Algo nesse sentido, ok? Beleza? Divirta-se. Vamos fazer a questão rapidinho então, número 4, que é uma referência bem pequena ao Machado. Diz assim o enunciado: Machado de Assis, entre vírgulas, ó, ironicamente. Então, quando estudarmos Machado de Assis, tem que estar muito atento à ironia do Machado. Observa sobre o livro O Primo Basílio do Eça de Queiroz. Abre aspas, porque a nova poética é isto, e só chegará à perfeição no dia em que disser o número exato dos fios de que se compõe um lenço de cambraia ou um esfregão de cozinha, fecha aspas. É uma pergunta muito objetiva. No Enem, as perguntas em função da história da literatura são muito em função disso. Dá um detalhe sobre o texto, pergunta qual o estilo. A que estilo de época ele se refere e por que ele utiliza o argumento sublinhado para referir-se a esse estilo. Uma questãozinha que está te deixando na cara do gol. É obviamente que a referência que está sendo feita aqui, pessoal, é ao realismo, ok? E na hora que ele pergunta por que ele utiliza esse argumento sublinhado para referir-se a esse estilo, volta lá no trechinho. E só chegará à perfeição no dia em que disser o número exato. Olha aqui para o quadro, para o comentário que o Rafael fez. É um retrato fiel da realidade, ok? Então, na verdade, quando ele coloca assim nesse trecho, disser o número exato dos fios de que se compõe um lenço de cambraia ou um esfregão de cozinha. É nessa parte que ele está, então, preocupado em retratar a realidade. Esse retratar fielmente a realidade é o comentário que você precisa colocar logo em seguida, após a resposta do realismo. Beleza? O próximo texto é muito rápido. Posso pagar? É o contexto. Print da tela. Não tá dando para sair o tempo todo. Foi. Vai precisar fazer o contexto aí do parnasianismo, Rafael? Pessoal, olha só. O próximo texto é só um comentário muito rápido, porque o Rafael já contextualizou bastante o realismo, tá? Só que uma das produções que você também tinha era a produção em versos. Era a produção poética que a gente chama. Então a gente comentou antes, lembra da tríade parnasiana, os 3 principais autores? Olavo Bilac, o mais famoso deles, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia. O texto que está aí no seu material é do Alberto de Oliveira, muito conhecido, as escolas usam demais esse texto, Vaso Chinês. Todo professor de literatura já deve ter lido esse texto para você. E ele diz assim, é um soneto, forma estruturada inclusive de poema que esses artistas gostavam demais, por tudo até que o Rafael comentou ainda há pouco. Vaso Chinês. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele puseram o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, a gente acaso vendo-a, sentia um não sei que com aquele chin de olhos cortados, a feição de amêndoa. Uma lágrima para um poeta. Não é? É poema parnasiano. Pessoal, deixa eu falar rapidinho, olha. Percebam que eu não mudei a cor. Eu mantive a mesma cor que eu usei no realismo. Porque, entre as outras coisas, além do meu toque, eu quero mostrar que eles são contemporâneos. O realismo e o parnasianismo acontecem ao mesmo tempo. O realismo é em prosa, texto corrido, e o parnasianismo é em versos. O Eduardo falou isso. É a poesia. Então, eu já sei que é a segunda Revolução Industrial. O que eu tenho que pregar aqui? Quiz para Mafê. Qual o grande lema
que rege os ideais parnasianos. Tan, 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 tan. São 3 palavras, sendo que a primeira e a terceira são iguais. Pode Caraca! colar, os alunos já estão te falando. Fica olhando com cara de pateta mesmo. Vem, fala. Você não é boa em quiz? Eu não sei. Tem delay, né? Pessoal, enquanto vocês ajudam a Mafê, eu vou escrevendo aqui. É o famosíssimo... A Eles primeira e a estão terceira escrevendo? são iguais, Mafê. Arte pela arte. Mas você olhou aqui ou você viu? Aqui. Eles Poxa. falaram arte pela arte. Obrigada, Thalita. Foi a Thalita que falou? A Mafê tá agradecendo, tá, Thalita? Pessoal, arte pela arte. Para o parnasiano, a arte não tem que ter um real objetivo. Para o parnasiano, a arte existe tão somente para ser bela, para ser apreciada. É a arte que representa a arte. E isso, de alguma forma, mostra um monte de coisas. Por exemplo, eles querem retratar a realidade ou são o eu lírico parnasiano típico é alienado? Olha isso aí, falando, é o vaso chinês, Vaso né? chinês. Falando de um vaso chinês, não tem nada mais distante da realidade. Ah, é valioso, ah, é fantástico e tal. Mas olha, é uma arte que tem uma boa dose de alienação. E se a poesia é arte para ser apreciada, vale mais conteúdo ou vale mais forma? Pessoal, sem dúvida alguma, a forma é o principal. A perfeição, o apuro, o rigor formal é que são fundamentais, tá? Então eu vou botar aqui, ó, perfeição formal. E olha, como é que numa poesia eu consigo perfeição formal? Olha, de várias formas. Eu posso ter a métrica totalmente regular, de preferência, quanto mais desafiador for o verso, melhor. Por isso que aí surgem versos não só decassílabos, mas também alexandrinos. Vocês lembram o que são versos alexandrinos? Caramba! O que são versos Eles são alexandrinos? dodecassílabos. Dodecassílabos. Boa, Mafê muito acertou. bom. 12 sílabas métricas, tá? Dodecassílabos. Que mais? Eu tenho vocabulário hiper rebuscado, então vou botar aqui, olha só, rebuscamento. Então, ó, vocabulário hermético, rebuscamento. Eu vou ter rimas que não são só ricas, não. Eu vou ter rimas. Quais são as rimas sem serem? Tem rimas pobres, tem rimas ricas e tem rimas... Mafê? Desculpa. Tem rimas pobres, tem rimas ricas e tem rimas... Não lembra, não? Não lembro. Mafê, como é que você vai participar de Importante, quizzes assim? importante. Rimas raras, Ah, rimas verdade. preciosas. Eu tinha esquecido, Se vocês mas não eu lembram o que sabia. são rimas raras ou preciosas, bom, deem uma olhadinha depois, tá? Eles falam de um vaso de tão subtil parecia ser o lavor de becerril. Subtil rimando com becerril. Você fala, meu Deus do céu. Por isso que eu gosto de Jorge Mateus, é bem mais simples. Enfim, pessoal, tudo isso aí é o parnasianismo. Tudo que você viu, descomplicado, em 3 minutos. Bora. Precisa ainda dar resposta? Rafael já te deixou na cara do gol. Depois de todos esses comentários que ele fez, olha o que diz a pergunta. O trecho do poema em destaque é parnasiano. Ele revela um poeta, ou seja, esse trechinho desse soneto revela um poeta de tudo que o Rafael colocou aqui no quadro. Olha só, a expressão alienação. Bate com o que nessa resposta que a gente está vendo nas opções? Distanciado da realidade, engajado, crítico, irônico e informal. Letra A, distanciado da realidade. Pessoal, escola de literatura, você está reparando como é que a gente está desenhando o formato para todo mundo? Então você começou com barroco, com arcadismo, ok? Oposição. Depois você vem com romantismo, você vem com realismo. Realismo na sua expressão em prosa e agora na expressão em poesia. Tem que ter a diferença dos 2 panoramas que o Rafael colocou para você aqui no quadro, ok? E agora está faltando ainda uma última manifestação do século XIX para o século XX, que é o simbolismo. O simbolismo é uma expressividade um pouco mais subjetiva. Então, fazendo uma espécie assim de polos, é o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo com o parnasianismo, o simbolismo volta de novo para essa corrente da subjetividade. E o que fica mais marcante para o simbolismo é justamente aquele mal-estar de fim de século. Está acabando o século XIX, o homem está passando por essa época da segunda revolução industrial, revolução científica, e agora o homem começa a se questionar de onde ele vem, para onde ele vai. Então o simbolismo, ele trabalha muito com essas questões da subjetividade, da sublimação, de se pensar numa outra atmosfera. É o próximo texto que tem nas suas questões. É um soneto também, um soneto do Cruz e Souza. O Rafael até fez essa perguntinha. O Cruz e Souza é o outro poeta muito famoso que tem no simbolismo. É o Cruz e Souza, ok? Você tá conseguindo ler o que a Mafê tá colocando ali? Rafa e Dudu. Rafa e Dudu, maior que
Jorge e Matheus. Pior que Boa. tá... Não, na verdade, peraí, Melhor você é o dupla. Jorge e eu sou o Matheus, não é isso? Pô, achei que era o César Menotti e Fabiano. Você é uma... Você... O que foi? César Menotti e Fabiano. Tem mais pô. a ver com você. Não acho não. Jorge Matheus não dá pra suportar. Vamos cantar? Porra, quem dera eu soubesse cantar. Tu canta bem, Rafael? Eu sou péssimo. Porra, eu dá também sou vergonha. péssimo. Pessoal, cantar, ó, não tá Eu na quero nossa... ser lembrado com você. Quê? Não, tá bom, desculpa. Vai, É melhor na hora, melhor na aula. Tá acabando, pessoal. não é Então o problema simbolismo, como de tá ninguém. acabando realmente no século Eu XIX, quero depois ser você tenta fazer essa lembrado questão com do você. Cruz e Souza numa boa, ok? Isso não Vamos é passar pra nossa problema última parte. de Rafael, por ninguém. favor. Foi mal, desculpa. Me empolguei. Ele se empolga, ele é assim. Você precisa conhecer o Rafael. Olha, toda Bora, terça-feira, bora, a aula do aula. Rafael não descomplica. Então Você tá. precisa conhecer. Aí ele canta, ok? A gente vai pro nosso último estilo da nossa revisão. Bem rapidinho, mas bem consistente. Último que é o estilo? Já? um estilo que muitos adoram. Muitos gostam. É o meu estilo favorito, é o modernismo. Nós colocamos aí na sua folhinha, no seu material, 2 questões. Nós vamos tratar apenas dessa penúltima, que é a do número 7. Um poema bem bacana do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, ok? Enquanto eu leio, Rafael já está traçando um panorama aqui no quadro para vocês. Só é difícil, né? Resumir o modernismo, mas vamos lá. Pois é. Pessoal, o modernismo ele acontece em 3 momentos. Nós vamos dar um panorama muito rápido, muito básico sobre eles. Posso ler no texto, Rafael? Lê. Eu vou escrevendo, tá? Isso, você vai escrevendo enquanto eu leio esse texto, tá? Pessoal, diz assim, é que a questão, na verdade, pede para você mexer em 2 fragmentos. Diz assim: Infância é o título do Drummond. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Aqui cabe uma pausa, tá? Cozer aí é sentido de costurar, beleza? Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu chamava para o café. Café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro. Que fundo. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Aí acaba o texto em si, do Drummond. Vem uma referência em itálico, se você reparar no nosso material, que ele fragmenta uma parte do texto entre os versos 7 e 12. Enquanto o Rafael está acabando, só vou ler direto a questão agora. Que a gente lê a questão, o Rafael explica e a gente vai terminar a nossa aula, ok? Vem a pergunta assim, pessoal. Identifique na estrofe acima 2 traços característicos da estética modernista. Um relacionado à linguagem e outro à forma do poema. Cite também um exemplo para cada um desses traços. Então vamos lá? Escutem agora o Rafael. Olha o que a Mafena está dizendo aí. Trava-língua. Trava-língua. do Drummond. do Drummond. Trava-língua. Pronto, acabei. Pessoal, é difícil sintetizar o modernismo. Como o Eduardo falou, são 3 fases. Eu estou tentando pegar assim, se eu tivesse que... Se alguém colocasse uma arma na minha cabeça e falasse, resume aí o modernismo agora, de forma que o aluno consiga fazer alguma coisa, é isso. O modernismo, o nome já diz tudo, é o mais novo, assim, dos estilos estudados. Depois a gente tem tendências contemporâneas, pós-modernismo, mas a gente não vai entrar nessas minúcias, tá? O modernismo tem início aqui no Brasil em fevereiro de 1922, com a reclusão, com o acontecimento da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. E o modernismo, ele pregava algumas coisas. O que ele pregava? Primeira coisa, o nome já diz tudo, é moderno, é novo, é futurista, é diferenciado. Então eu vou romper totalmente com o passado. Eu quero destruir tudo aquilo que é arte considerada tradicional. E é claro que entre todas as artes tradicionais eu tinha um inimigo maior. Eu tinha o Anderson Silva, não, Anderson Silva agora está menos, né? O John Jones das artes, que era o parnasianismo. Como o parnasianismo, estava bombando muito, estava muito em voga, eles deram
Muito soco. Muitos socos eu não queria usar no parnasianismo. Muita pancada. Muita pancada no parnasianismo. E eu não acabei de falar que eles tinham a perfeição formal. A forma para o parnasiano era muito mais importante que o conteúdo. Então eles viraram e falaram, vão acabar com essa porcaria de perfeição formal. Eu quero liberdade. Eu quero escrever o que eu penso, o que eu sinto, como eu sinto. Isso não significa que ele também não possa usar uma palavra mais rebuscada ou de vez em quando colocar um poeminha mais regular. Eu sou livre para fazer o que eu bem entendo, regular ou irregular, palavras rebuscadas ou palavras simples, tá? A linguagem, ela passa a ser muito mais rápida, o modernismo gosta da velocidade e vai aparecer a velocidade na leitura, a linguagem sintética e cinematográfica. Eu adoraria mostrar para vocês agora, mas eu vou só citar. Já viram um poema O Capoeira? É um excelente poema. Você lembra desse poema, Eduardo? O Capoeira? Que ele fala assim, quer apanhar, soldado? Quer apanhar? Pernas e braços na calçada. Então, ele não narra um super golpe voador dado pelo capoeira. Sabe aqueles golpes a lá Renan Dolinho? O homem capaz de matar 12 homens com um golpe só? Então, é a mesma coisa. Eles usam isso às vezes, eles não descrevem o golpe. Quer apanhar, soldado? Quer apanhar? Pernas e braços na calçada. Ele não disse tudo, não descreveu minuciosamente, mas você consegue perceber perfeitamente o que aconteceu. E ainda, mais uma característica modernista, o modernismo é essencialmente brasileiro. Ele é essencialmente nacionalista. Ele pode ser nacionalista crítico, ele pode ser nacionalista ufanista, mas em qualquer circunstância ele é nacionalista. E aí, entre outras coisas, ele valoriza a fala brasileira. É muito comum no modernismo você vê vocábulos tirados da linguagem oral. Algo que seria impossível no parnasianismo, por exemplo, aqui se torna comum. Beleza? Vamos acabar essa parte, tá, pessoal? Rafael resumiu muito bem o modernismo. Vamos lembrar que são 3 momentos. Tem uns artistas muito simbólicos e significativos. Vale depois você entrar no nosso site para você ver os nossos módulos que já estão gravados, as nossas aulas que falam sobre o modernismo. Você tem a primeira fase com Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. São artistas bem significativos nesta época. Depois você vem para um segundo momento, Drummond, autor do texto do nosso exercício. Aí você vai ter Raquel de Queiroz na prosa, você vai ter o Mário Quintana, você tem um famosíssimo Jorge Amado, você tem um Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, tudo artistas de segundo momento. E na terceira você tem a queridíssima, que muitos alunos adoram ler seus livros e fazer os seus exercícios, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, depois você tem Ferreira Goulart, é tanto artista importante. Preste muita atenção, pessoal, que modernismo é assunto clássico. Todo ano você tem questão de modernismo em prova, ok? Essa revisão que fizemos é importantíssima para vocês. Resposta do exercício. Identifique, então, no texto 2 traços característicos do modernismo. Pelo que o Rafael colocou. Essa parte da linguagem sintética tem nesse texto. São frases nominais, são frases curtas, são frases rápidas. A ausência da pontuação, inclusive. Nesse próprio fragmento que ele te deu para você responder, dos versos 7 a 12, a ausência da pontuação, as frases nominais, a própria linguagem mais simplista e coloquial. Ele pediu 2, já estou te apresentando mais do que 2 características. Tá bom, pessoal? Anota só o gabarito aí da última, que é a última múltipla escolha. Depois você dá uma lidinha e tenta fazer. Questão 8, a resposta é letra A. Beleza? Letra A. Achei que você ia perguntar para eles e eu já estava dando a cola. Assim. Vem, Mafê. Vamos terminar. Rapidinho, deixa eu só falar uma coisa, pessoal. Print. Tem que dar print dessa última tela do modernismo, pô. Vai aparecer nesse. Tem que ficar bem baixinho. Ai, meu Deus, caí. Foi. Pronto. Pessoal, fala, Rafael. A gente vai ter que desligar. tem que ir embora. A gente está se despedindo. Minha mãe tá Foi muito falando rápido. desligar. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu resumir aqui 300, 400 anos de literatura em 1 hora. Não é uma tarefa fácil, mas dá para você ter uma noção do que você sabe, do que você não sabe, do que você tem que estudar e afins. Façam os exercícios que nós não conseguimos fazer, né, Eduardo? Mas eu acho que, poxa, foi uma ótima revisão. Foi uma E a ótima. Mafê vai dar o último recado. O último recado, na verdade, é para recapitular tudo que eu falei hoje. A gente falou muita coisa, muita novidade para vocês. Então, a primeira coisa, anota aí. A gente vai ter aula grátis, 4 aulas grátis. 4 aulas grátis. Agora só mais 3, que uma acabou. Só mais 3, porque essa acabou de acabar. Quarta que vem, dia 1º, outra quarta, dia 8, a outra quarta, dia 15. Sempre quarta-feira, às 5 horas. E vai ser no site do Descomplica, se tudo der certo, nas próximas semanas, ok? O site do Descomplica, para quem não conhece, é descomplica.com.br. Não é .com, como eu falei, é .com.br.
Segunda coisa, o anúncio surpresa pra quem não pegou, pra quem não tá perdido. Anúncio surpresa! Aluno surpresa! É que a gente vai ter um simulado grátis Beijo. esse ano. O Simulado grátis! O Simulado grátis. simulado vai ser em outubro. E para você saber mais informações, por favor, desce um pouquinho essa tela, que o Renan postou aí o link do simulado para vocês preencherem os seus dados. A gente vai mandar tudo por e-mail para vocês. Boa. Quando chegar perto da data, para vocês saberem o que fazer. Avisem para todo mundo porque é grátis, ok? Podem avisar. E a terceira coisa é que quem é novo, não conhece o Descomplica, quer aproveitar um pouco do Descomplica, é fácil. É só ir no descomplica.com.br/assinatura e digitar, descer a tela um pouquinho e digitar vai ter simulado. Vai ter simulado. Simulado com S. No campo código promocional. Isso, na verdade, é um código promocional que a gente está dando para vocês aproveitarem o Descomplica por 24 horas grátis. Vocês vão poder ver a aula ao vivo de agora, de 7 horas, que é a aula de atualidades. Muito boa. A aula de amanhã, de 9 da manhã, que é a aula de Química ou Matemática. E a aula das 7 de amanhã, que Que é de também Matemática ou Química. Sexta-feira tem português, importante a beça. Com Eduardo Minion. Boa. Valadares. Exatamente, mas aí só vale para quem for assinante do Descomplica, porque o código é só de 24 horas grátis. Então vale a partir do momento que você colocar no site. Alguma dúvida, Renan? Posso tirar dúvidas? Não, né? Tá tudo Então vamos ok? cantar. Vamos Eu cantar. não posso. Eu quero ser lembrado com você. Tchau, gente! Isso não Até é daqui a problema pouco. de E pra quem só vai ver pra aula grátis, Acompanha a gente no Até semana Facebook. que vem. Aparece lá no Facebook. tchau! Tchau, gente. Obrigado, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.